porque eu vou garantir, olha, no meu extrato tem tantos por cento de cocaína, porque eu padronizei o extrato e gerei um fitoterápico. Por exemplo, pode ser um creme, mas nesse creme eu garanto que nesse creme que contém extrato de coca, tantos por cento desse extrato são moléculas de cocaína. O teor dela no extrato que eu usei é X. Depois, se eu quiser gerar um medicamento, se eu quiser purificar esse extrato aqui, eu posso purificar e obter cocaína pura, que eu poderia usar como um anestésico local. Ou eu posso usar a cocaína e gerar outras moléculas. Então, aí a cocaína vai ser o meu protótipo para desenvolver outras moléculas anestésicas. Isso já foi feito, né? Nós usamos a cocaína para gerar outras moléculas anestésicas. A cocaína nós usamos para gerar a lidocaína, a procaína, a rupivacaína, enfim, várias moléculas anestésicas locais derivadas da cocaína. Entenderam isso daqui, gente? Para eu sair de uma simples formulação galênica e chegar a um fitoterápico, tem muita tecnologia. E tem mais tecnologia ainda se eu quiser chegar a um medicamento alopático com a minha molécula isolada. Aqui o meu trabalho é fazer esse extrato artesanal virar um extrato padronizado. Aqui o meu trabalho é pegar esse extrato padronizado, onde a quantidade do meu ingrediente ativo está definida em meio a várias outras substâncias, e isolá-lo, gerando um produto contendo apenas a minha molécula de interesse. Então aqui vai tecnologia, né? Vai muito estudo. Falar para vocês, então, nós já vimos isso mais simplificado na aula, né? Mas, gente, um pedido a vocês, assim, né? Vocês já são farmacêuticos de sexto período. O processo de desenvolvimento de um medicamento precisa estar muito claro na cabeça de um farmacêutico. Até mesmo em momentos de pandemia como esse que a gente está vivendo, as pessoas ficam assim, não, vai desenvolver um medicamento para tratar a Covid. Vai nada, né? Quem é um farmacêutico que estuda, que entende do processo de desenvolvimento de um fármaco, sabe que pegar uma molécula hoje nova e transformar ela num medicamento para a Covid-19 vai demorar 15, 20 anos para acontecer, 10 anos para acontecer, na melhor das hipóteses. Então, não. Eu vou demorar 10 anos para desenvolver um medicamento para a Covid se eu começar os estudos hoje. Na melhor das hipóteses, eu vou demorar 10 anos. Por isso que a gente nem está tentando desenvolver medicamento para o Covid, não. O que nós estamos tentando fazer? Para combater a Covid, nós estamos tentando usar medicamentos que já existem, que já estão aprovados com uma outra finalidade, e testando tudo quanto é tipo de medicamento para ver se algum deles é eficaz para conter a infecção provocada pelo vírus SARS-CoV-2. Porque fazer isso aqui não daria tempo. Ó. Esse processo que está aí na tela de vocês, ele está mostrando, vou usar o mouse aqui, ó, ele está mostrando como, vamos começar aqui, ó, no primeiro trecho. Como é que é o processo para eu gerar um medicamento, gente? E aqui é uma coisa que tem que estar claro na cabeça de vocês, cada uma dessas etapas. Ó, vamos partir de um produto biológico. Nossa disciplina é farmacognosia, então eu estou partindo de uma planta, de uma substância que eu encontrei em uma planta. Eu vou extrair essa substância dessa planta e vou gerar um composto. E vou identificar um composto de interesse, se for possível. Se não for possível identificar o composto de interesse, eu posso ir para os testes usando o extrato? Posso. Aí eu vou gerar um fitoterápico. Aqui está a grande diferença, tá, gente? Se eu, da minha espécie biológica, da minha planta, eu extrair um extrato, ou seja, um conjunto de substâncias, se eu for para os testes com o extrato, eu estou objetivando gerar um fitoterápico. Ele pode ser seco ou não, mas eu vou gerar um fitoterápico. Se eu padronizo o extrato e vou para os testes, fitoterápico. Se da minha espécie vegetal eu conseguir extrair uma molécula, concentrei essa molécula e vou para os testes com a molécula, eu vou gerar um alopático, tá bom? Eu vou gerar um medicamento alopático, ou seja, contendo apenas o princípio ativo. Entendido isso, por favor? Se eu faço um extrato e vou testar em célula, em animal e depois em gente,
eu estou tentando gerar um fitoterápico, porque eu estou testando um extrato. Se eu isolo a substância de interesse e vou usar essa substância isolada para os testes em células, animais, depois em gente, aí eu estou tentando gerar um medicamento alopático. Claro, né, gente? Antes dos testes clínicos, que são em seres humanos, eu preciso fazer testes em in vitro, para primeiro ver se esse meu composto tem ação farmacológica e se ele é tóxico. Eu estou avaliando as duas coisas, toxicidade e ação farmacológica em células aqui, tá? Pode ser em célula de bactéria, para ver se ele é antibacteriano, célula de fungo, para ver se ele é antifúngico, célula de animal, para ver se ele provoca alguma alteração, se ele inibe a neurotransmissão, se ele reduz a glicemia. Então, aumenta a captação de glicose na célula. Eu estou testando aqui algumas propriedades, para eu saber se ele pode ser usado para relaxar a musculatura lisa. Aqui testando em diferentes tipos de células. Células humanas, células animais e células de micro-organismos, quando eu estou buscando saber se a minha molécula ou o meu extrato é antibiótico, de alguma forma, se ele mata algum patógeno. Terminei os testes in vitro e eles foram bem sucedidos. Eu vou fazer agora testes em animais, para ver se em animal é eficaz, porque lembra que um animal é um organismo vivo, muito mais complexo do que fazer teste em células isoladas, né? O animal tem todo um contexto farmacocinético, tem a circulação sanguínea, tem a distribuição, então eu consigo avaliar aqueles parâmetros farmacocinéticos todos no animal, de absorção, distribuição, metabolização, excreção, não consigo ver isso em célula. Aqui eu consigo até pensar em mecanismo de ação num animal, onde é que ele está se ligando na célula, em qual tecido, qual é o mecanismo de ação. O animal já me mostra efeito tóxico, tá? Destaquei aqui para vocês, ó. Eu posso aplicar, por exemplo, começar num roedor e descobrir que é muito tóxico. Os roedores morrem quando recebem a molécula. Às vezes ela tinha até um efeito bom em células, mas em vivo ela matou os animais. Além dos roedores, a Anvisa vai pedir testes em pelo menos 3 espécies de mamíferos. Você vai ter que fazer testes em roedor, pode usar cães, pode usar macacos. A tendência, gente, é que os testes em animais sejam cada vez mais reduzidos, a quantidade de animais utilizadas seja reduzida, né? Isso é uma conquista aí das sociedades protetoras dos animais. Um menor uso de animais na ciência, dá uma preferência para os testes in vitro e dar uma preferência para ensaios com animais como zebrafish, evitar, né, o uso de mamíferos o máximo possível. Os testes são muito sofridos e ao final dos testes, muitas vezes, os animais acabam sendo sacrificados. Então tem toda uma questão ética aí, que os testes são feitos, claro, em benefício da ciência, né, para gerar medicamentos para os seres humanos, mas a gente não pode esquecer que para os animais a gente está agredindo uma outra forma de vida, né? A gente está provocando aí desconforto, dor e muitas vezes morte nessas cobaias que serão usadas nos testes animais. Gente, simplesmente, olha a estatística desanimadora. 95% das moléculas não sobrevivem a essas 2 primeiras etapas. Então, às vezes elas mostram atividade em célula, mas são descartadas nos testes em animais, ou nem em células elas mostram atividade promissora. 95% dos medicamentos não vão para frente porque eles não conseguem passar a ser aprovados nem nos testes iniciais, in vitro e em animais, ou seja, elas não superam a etapa pré-clínica. Então, porque eu só posso vir para um teste em seres humanos, gente, com uma molécula que tem um grande potencial de se tornar um fármaco, ou seja, ela mostra eficácia e ela mostra segurança. Do contrário, eu não vou vir testar em humanos uma molécula que pode matar os meus voluntários, né? Em hipótese alguma. Não quero uma molécula que se mostrou tóxica para animais, eu não vou tentar testá-la em seres humanos, eu não vou correr esse risco. Então, a quantidade de moléculas que dessa triagem inicial, só 5% passam. Dessas 5%, uma quantidade mínima vai conseguir sobreviver à fase clínica em seres humanos e virar um medicamento, conseguir a aprovação. Que aqui, ó, nesse cronograma do Katsung tá bem otimista, né? Tá acontecendo com menos de 10 anos, 8 a 9 anos, essa nova molécula está chegando ao mercado. Depois de passar pelos testes clínicos. Então, primeiro uma fase 1,
em pacientes saudáveis, para eu estudar segurança e farmacocinética. Depois uma fase 2, com até 200 pacientes agora já doentes, para ver se o meu medicamento trata essa doença. E depois a fase final, a fase 3, que já é um estudo de padrão ouro, né, randomizado, duplo cego, pode ter de 1.000 a 6.000 pacientes. Um estudo muito grande, caríssimo, caríssimo, caríssimo. Por isso o desenvolvimento de medicamentos, quem lidera esse processo são as grandes multinacionais da indústria farmacêutica, que tem muito dinheiro. Por quê? Porque até chegar aqui, muito tempo, mão de obra e um investimento gigantesco foi feito. E ele pode reprovar aqui, tá? Ele pode reprovar, inclusive, depois de tudo isso aqui pronto e submetido à agência de vigilância sanitária do país, a agência de vigilância sanitária do país considerar que não está suficiente e reprovar o produto. Então pensa o seguinte, gente, olha que loucura, 9 anos de desenvolvimento, você submete para a agência de vigilância sanitária do seu país, terminou todas as etapas de teste, a agência analisa e diz, não, seus estudos têm problemas, eles não me comprovaram, não posso confiar com 100% de certeza que o seu medicamento é eficaz e que ele é seguro, então eu estou reprovando. Lá vai você tentar refazer, recorrigir esse processo para conseguir a aprovação, quando possível, porque nem sempre é possível. Às vezes o erro metodológico aqui foi tão grande que não tem como, tem que começar do zero outra vez. Depois que a autoridade sanitária do país autoriza a venda desse novo medicamento, no caso aqui no Brasil é a Anvisa. Quando a Anvisa autoriza a venda do novo medicamento, ele cai no mercado. E aí a gente fica por mais um período fazendo vigilância pós-comercialização. O que é isso? Eu fico observando se a população, quando começar a tomar esse medicamento, não vai apresentar efeitos adversos estranhos, que eu não vi aqui no teste. Falar, professor, é possível não ter visto um teste aqui e ver aqui? Claro que é possível, gente. Aqui eu estou fazendo entre 1.000 e 6.000 pessoas apenas. Aqui esse medicamento vai atingir milhões de pessoas. Então, nesse público muito maior, depois que ele é comercializado, eu posso começar a perceber efeitos adversos graves, inclusive efeitos adversos que motivem a retirada do meu medicamento do mercado. Exemplo clássico, né, da farmacologia, da história da farmácia, é a talidomida, né? Ela passou por essas fases, recebeu a autorização das vigilâncias sanitárias de vários países do mundo, chegou ao mercado, e só depois que ela estava sendo comercializada é que se percebeu que gestantes, quando usavam ela, os bebês nasciam sem os braços, com focomelia. E aí ela precisou ser retirada do mercado. Recentemente nós vimos isso acontecer com os medicamentos da classe dos coxibes, os anti-inflamatórios. Eles passaram por toda essa fase, tiveram aprovação da indústria farmacêutica mundial, chegaram ao mercado como inibidores seletivos de COX-2, anti-inflamatórios ideais, foram intensamente usados e nós começamos a ver casos de morte por problemas cardiovasculares. Muitos deles saíram do mercado, várias concentrações saíram do mercado, alguns países nem deixaram que os coxibes retornassem. Então, a fase pós-comercialização é muito importante, porque quanto mais cedo você identificar um problema na população e tirar um medicamento, menor as chances desse medicamento provocar muito mal à sociedade. 20 anos depois que você descobriu a molécula, aqui ó, você descobriu a molécula no ano 0, né? 20 anos depois que você descobriu ela e patenteou, porque quando você descobre, você já patenteia, depois que você vai fazer esses testes todos. 20 anos depois você tem direito, os seus concorrentes terão direito a copiar essa molécula de você e gerar medicamentos usando ela. Então, durante esse período todo aqui, essa molécula é de exclusividade sua. Quando chega aqui, depois de 20 anos, os seus concorrentes podem começar a produzir medicamentos genéricos usando a sua molécula, que você desenvolveu, testou, aprovou e comercializou durante um longo período sozinho. Cerca de 10 anos, né? Que foram 10 anos para desenvolver quase, mais 10 de mercado exclusivo. Aqui nesses 10 anos você tira de volta tudo que você investiu aqui e muito mais. E depois desses 20, quando completa 20 anos, você perde a patente, ela cai, né? E aí os seus concorrentes podem começar a produzir cópias do seu medicamento.
Para terminar, gente, desenvolver medicamentos a partir de um produto de origem vegetal tem alguns problemas, algumas particularidades, que a gente vai discutir agora para finalizar a nossa aula. Quais são as particularidades? Critério de escolha. Como é que eu vou escolher a planta que eu vou usar? Eu posso ter critério etnofarmacológico, ecológico, quimiotaxonômico e toxicológico. O que é o critério etnofarmacológico? Eu vou usar uma planta que alguma comunidade já usa para tratar determinada doença, então eu vou me orientar pelo conhecimento tradicional. O que é o critério ecológico? Olha, eu sei que essa planta ela não é parasitada por uma série de insetos. Aí eu desconfio que nessa planta exista uma substância inseticida poderosa. Eu vou estudar para ver se essa substância inseticida tem alguma propriedade farmacológica ou se eu posso usá-la como um inseticida natural. Enfim, eu vou atrás de descobrir que substância é essa que dá a essa planta uma característica diferente, por exemplo, de não ser parasitada por bactérias. Será que nessa planta não tem um antibacteriano interessante para usar em seres humanos? Porque ela consegue se defender de bactérias. Então talvez ela produza um antibiótico antibacteriano. Eu vou estudar isso. Qual é o critério quimiotaxonômico? É o seguinte, olha, eu sei que a papoula produz alcaloides analgésicos, como a morfina. E aí eu encontro uma nova espécie que é da família da papoula, ou seja, quimiotaxonomia, ela é da mesmo grupo químico. Como ela é da mesma família, eu espero que os produtos que ela gere sejam semelhantes aos da papoula. Então, nessa minha nova planta, eu posso investigá-la buscando analgésicos. Porque, olha, se a papoula tem, essa minha nova espécie que é semelhante à papoula também pode ter. Então, eu posso usar o critério de parentesco entre as plantas. Toxicológico. Aqui, gente, eu sei que determinada planta, ou um fungo, por exemplo, é extremamente venenoso. A gente já sabe na história da farmacologia que muitos venenos foram adaptados, né, na dose terapêutica, se transformaram em medicamentos eficientes. Os inibidores da enzima conversora da angiotensina surgiram de veneno de cobra, para vocês terem uma ideia. Então, quando eu pego uma espécie vegetal muito tóxica, venenosa, é sempre curioso identificar quem é aquele veneno. Porque aquele veneno, às vezes é veneno porque na planta está em grande quantidade, mas às vezes numa dose menor, ele tem a propriedade farmacológica interessante. Normalmente os venenos têm, viu? Em doses terapêuticas, mas nem sempre eles são seguros. Às vezes mesmo em doses baixas eles são muito tóxicos, aí não podem ser usados. Outra questão que uma particularidade de usar planta, além do meu critério de escolha, que pode ser de qualquer um desses daqui, tem a questão do acesso. O acesso vai ser regulado pela Lei 13.123 de 2015, a Lei da Biodiversidade, que nós estudamos no começo dessa disciplina. Ela que vai dizer como é que eu preciso seguir, quais protocolos eu preciso seguir para usar uma planta brasileira e, a partir dela, tentar desenvolver um produto, seja ele um medicamento, um cosmético, um alimento. Fatores edafoclimáticos. O que é edafoclimático, gente? São fatores ligados ao solo, edafo, e ao clima. Então, como a gente veio falando essa aula toda, variações no solo e no clima podem mudar o perfil de metabólitos que a minha planta produz. Ela pode deixar de produzir a substância do meu interesse ou pode começar a produzi-la em maior quantidade, dependendo da época e do solo. Por isso que muitas vezes eu prefiro o cultivo em laboratório, lá com as plântulas, com as células, para garantir condições padronizadas e para garantir uma produção constante do meu ativo o ano todo, ali pelas células daquela planta. Quantidade de material para o estudo. Gente, a quantidade de material para o estudo é um grande fator limitante. Por quê? Porque dependendo da quantidade de material que eu precisar para fazer os estudos, eu posso gerar a extinção da planta. Vou dar um exemplo para vocês. Tem um antineoplásico chamado paclitaxel. O paclitaxel, para você produzi-lo e fazer os testes clínicos, você precisa de 2,5 kg de paclitaxel. Ele é extraído da casca de uma árvore.
Só que para você conseguir 2,5 kg de paclitaxel para fazer todo o teste clínico, você precisa de 27 toneladas da casca dessa árvore. Se você extrair 27 toneladas para você conseguir 27 toneladas de cascas dessa árvore, você precisaria de 12 mil árvores. Ou seja, você iria extinguir a espécie. Você ia destruir a espécie, ia acabar com a espécie da árvore, que se chama Taxus brevifolia, de onde a gente tira a substância anticancerígena paclitaxel. Então não dá, não posso fazer isso. Nesse caso, gente, o paclitaxel, eu preciso dar um jeito de desenvolver essa molécula em laboratório. Preciso produzir ela sinteticamente para fazer os testes. Nesse caso, nenhuma agência vai me liberar para fazer a extração da natureza, porque se eu fizer a extração da natureza, eu vou extinguir a espécie onde eu encontrei a minha molécula de interesse. Isso não pode acontecer. A escolha do método, gente, que eu vou usar para fazer o teste é muito importante, porque um método mal feito que não garanta qualidade não será aprovado pelas agências de vigilância sanitária. E a legislação tem que ser atendida. Se eu não atender rigorosamente a legislação, a vigilância sanitária também não vai aprovar meu produto fitoterápico lá no final. Complexidade da amostra. Gente, é muito difícil trabalhar com amostras de fitoterápicos, porque ela é complexa, ela tem um monte de substâncias ali, se ela não foi isolada. E quando eu vou testar um extrato, eu preciso fazer o que na testagem desse extrato? Eu preciso fracioná-lo, né? Fazer um fracionamento, gente, é bio-orientado, tá? Não é, tá bioqueado aqui, não. É um fracionamento bio-orientado. Por quê? Eu gero várias frações daquele extrato. Então, eu faço uma fração usando um solvente mais polar, uma outra fração usando um solvente menos polar. Em cada fração do meu extrato, eu vou ter um conjunto de substâncias e eu vou testando essas frações em células para fazer o meu fracionamento bio-orientado, né? Ou seja, orientado por testes biológicos, tá? Bio-orientado. Então, a complexidade dessa amostra exige uma série de fracionamentos. É difícil ter um placebo, viu, gente? Dificílimo ter um placebo, porque gerar um placebo de um extrato que tem as mesmas características organolépticas, o cheiro, o sabor, é muito difícil. E aí as pessoas que participarem do estudo clínico, elas vão perceber essa diferença. Então é difícil padronizar o meu extrato e é difícil gerar um placebo para poder fazer estudo clínico. Em estudo clínico em seres humanos eu preciso do placebo. Só que quando eu estou usando um extrato, às vezes é fácil de perceber quando eu tomei o extrato e quando eu tomei o placebo, porque o placebo muitas vezes não consegue copiar as características do meu extrato, que também é muito difícil de padronizar. Lembra que a quantidade de ingredientes no meu extrato pode mudar com o tempo, e com isso mudar as propriedades farmacológicas dele, ok? Então essa é a nossa ideia aqui de farmacognosia, sobre desenvolvimento de fármacos a partir de plantas.